Boa noite, seja bem-vindo ao Gabinete de Imprensa. A partir de hoje, na BTV, fazemos uma leitura transversal aos jornais, pela voz do José Nuno Martins, cidadão frontal e firme, de opiniões desafrontadas, comunicador experiente na rádio, na televisão e na imprensa, benfiquista rouco de muitas bancadas, muitas tertúlias e muitas emoções, emblema de prata com o novo número 11.227 e há 7 anos diretor do jornal O Benfica, uma publicação com mais de 76 anos. Muito boa noite, José Nuno Martins. Olá, é um prazer João. Estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui contigo, na tua companhia. Agradeço muito esta oportunidade à Benfica TV para partilhar opiniões, interpretações pessoais, interpretações benfiquistas acerca do que ouço, do que vejo e do que leio em artigos de opinião, em debates, em comentários. Eu acho que esta época é como há muito tempo não aconteceria, quando o Benfica tem a posição dominante na esfera desportiva nacional e todas as forças contrárias se somam impiedosamente para tentar abalar, abanar, ou se não mesmo destruir, tentar destruir a hegemonia benfiquista. Portanto, vai ser uma época muito difícil, é uma época em que temos que estar muito atentos ao que os outros vão dizendo do Benfica e estamos aqui para recentrar essas questões e essas interpretações espúrias, não corretas, que muitos dos nossos adversários, mesmo adversários encapotados, alguns deles, que não assumem a sua condição anti-benfiquista e se fazem de virgens, digamos assim, à margem de toda parcialidade, pelo contrário, invocando imparcialidade, invocando neutralidade e independência, vão tentando fazer abater sobre nós. Não vamos nisso, estamos aqui para denunciar esse tipo de posicionamentos. E por isso mesmo, e por ser o pontapé de saída, não é, para a nova temporada, desta vez não fazemos a revista, o Gabinete de Imprensa da última semana, mas também do defeso desta pré-época, não é? Sim. E vamos começar pelo dia 18 de agosto, vamos começar pelo tempo extra, onde o jornalista, comentador Rui Santos, debruçou sobre o diferendo entre Jesus e o Benfica. Vamos começar por aí? Eles estão a fazer isso abundantemente, os dois. Ainda ontem, por exemplo, fizeram, tentando prolongar o diferendo. Eu acho que neste momento as questões estão prontas para que a justiça dirima o conflito. Portanto, prolongar e arrastar a questão julgando que nos desviam do caminho traçado, creio que não faz sentido nenhum. O treinador sentia-se muito confortável onde estava. Julgava-se imune à crítica, ao exame da SAD, que era o seu patrão, digamos assim. Considerava-se acima de todos os institutos do Benfica, da SAD, do seu presidente e, no entanto, ia-se recusando, mais ou menos claramente, a cumprir com opções estratégicas próprias para um tempo de crise num grande clube. No finzinho do contrato, como toda a gente sabe, ficou muito admirado com isso. E, conjuntamente com o seu novo patrão, caíram ambos em sucessivos erros que certamente lhes trarão a eles muitos e muito graves dissabores. O Abreu e o Santos, no tempo extra da SIC, porventura sem consciência disso, parece que se dispõem a fazer agora o papel de linha avançada de defesa do JJ e do Sporting, traçada pelo ideólogo Luís Miguel Henrique, que é aquele advogado calvo que apareceu no caso do Banco Privado Português, a defender os interesses de Jorge Jesus e que agora se prolonga como verdadeiro estratega da JJ SAD. Não poderei dizer que aquilo seja ainda a Sporting SAD, mas parece-me que é uma coisa que pode ter esta designação, sem ofensa. Portanto, percebe-se claramente onde vêm as informações de Rui Santos, é isso? O Rui Santos colhe junto do dito Luís Miguel Henrique tudo o que há para colher para prolongar esta conflitualidade sobre a qual o Benfica pôs uma tampa, é como quem no fim dessas informações, no fim da cozedura, põe uma tampa sobre o tacho. Foi o que o Benfica já fez, não pretende prolongar esta história
desagradável e triste de um funcionário que não se portou bem com a sua entidade patronal, o Benfica, e que julga que continua a ser imune com o beneplácito e a benevolência e a tolerância dos benfiquistas, mas isso definitivamente acabou. Os benfiquistas puseram um ponto final nesse assunto e é aquilo que nós vamos fazer neste momento. E só para fazer um à parte, faz de uma parte da história, não é? Verdades absolutas, ou seja, uma parte deste diferendo faz desses acontecimentos, dessas informações, a verdade absoluta, é isso? Sim, nesse programa de 18 de agosto, da semana passada, de facto, eles apresentaram, o Santos apresentou uma cronologia omissa em alguns aspectos, designadamente que o primeiro golpe baixo foi desferido não pelo Benfica, não por ninguém do Benfica, muito menos pelo professor Rui Vitória, mas pelo próprio Jesus, quando falou naquela teoria do cérebro que já cá não estava. Enfim, presunção e água benta, cada um toma a que quer. Ele tomou presunção e muita água benta, repito, com a benevolência, com a tolerância constante dos benfiquistas, mas isso acabou. O que não é correto, não é certo, é que dois jornalistas à conversa, bom, um deles já não será jornalista, é apenas um comentador partidário, digamos assim, que toma partido, omitam um facto relevante como esse, que é a primeira pedra lançada foi nessa triste entrevista concedida ao jornalista de serviço também expressamente para essa ação, Alexandre Santos, na RTP, salvo erro, no dia 6 ou 7 de agosto. Vamos avançar para um artigo do Record, quarta-feira, dia 19 de agosto, conflitos por Peanut, por Vítor Pinto, onde se fala do sorteio do árbitro. E há aqui uma frase curiosa, não é? A Assembleia Geral da Liga aprovou o sorteio dos árbitros porque queria garantir a presença de juízes internacionais nos principais jogos. Ora, como é que se consegue garantir a presença de juízes internacionais num sorteio, não é? É essa a questão que eu coloco. Pois, isto no fundo constitui um gato escondido com o rabo de fora, é a Santa Aliança. Vemos aqui uma nova Santa Aliança parecida com aquela que foi feita no tempo do Império Austro-Húngaro, em que os contrários se unem para disparar sobre o Benfica. De facto, o maior clube português depois do Glorioso é o Futebol Clube anti-Benfica, e aqui está resumido, quer dizer, em mais este episódio numa aliança espúria que não faz sentido entre dois contrários. Qual é que é o primeiro ponto da agenda do Porto? O primeiro ponto da agenda do Porto e de Pinto da Costa é a arbitragem, só a arbitragem, porque, por enquanto, o caso Lopetegui precisa de uma cortina de fumo, precisa de outros assuntos para que não se fale muito dele e da relação que continua má entre o treinador dos esportistas e os seus associados e adeptos. Qual é que é o segundo ponto da agenda de Pinto da Costa e do Futebol Clube do Porto, João? É procurar afastar Fernando Gomes da Federação Portuguesa e capturar o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para a sua comandita. Para tal, Pinto da Costa e a Associação de Futebol do Porto querem meter o exímio apito azul Paulo Costa no Conselho de Arbitragem. Esta é que é a questão. E para que o Porto regresse à comodidade dos tempos do apito dourado. Mas isso são tempos que passaram, João. Não vão voltar. Os árbitros têm hoje uma preparação, uma atitude, essa sim tendendo para a independência, muito embora às vezes errem, como ainda aconteceu no último jogo que disputámos com o Aroca, mas o que se percebe é que não há comandados na arbitragem ou árbitros a pedido, que apitem a pedido, que apitem douradamente. Isso acabou, não é mais esse tempo. Mas a verdade é que não passa um dia que um portista não venha, dirigente, comentador, jornalista próximo, criticar os árbitros e o presidente dos árbitros. Eu acho até que eles podiam fazer uma petição para tentar tirar da reforma o Martins dos Santos, o Calheiros, o Francisco Silva, enfim, tantos outros que estavam sobre o mando de Pinto da Costa nos tempos do apito dourado. Por outro lado, o único ponto da agenda do Sporting e do Bruno de Carvalho
continua a ser só arbitragem e mais arbitragem e no dia seguinte ainda arbitragem, tendo como ponto de apoio a provençal figura, o seu amigalhaço, a quem dá conselhos e de quem ouve conselhos. Porto e Sporting, afinal, o que querem é cómoda garantia de ganhar com as ajudinhas dos árbitros, tudo farão de mãozinha dada para condicionar e pressionar os árbitros durante toda esta época e esse artigo a que te referes do Vítor Pinto, no fundo, acaba por referir a pressão interesseira de clubes que em nada ajudará a resolver as questões da dificuldade que é um juiz, numas circunstâncias de um desafio de futebol, perante, às vezes, dezenas, sempre na luz, perante dezenas e dezenas de milhares de espectadores, ter que decidir rapidamente, ter que decidir naquele momento e, às vezes, decide de modo não correto, não adequado, mas essas são as circunstâncias que fazem, aliás, o grande mistério do futebol. Não devem ser outras. Vamos avançar para o mesmo dia, um artigo no jornal A Bola, André Pipa. Olhem os substitutos dos insubstituíveis por André Pipa. Destaco aqui uma frase, realmente insubstituível, talvez seja uma palavra demasiado solene para caracterizar jogadores que não se chamem Ronaldo ou Messi. Mas vale a pena puxarmos o filme atrás e imaginar o que foi há um ano, quando o Benfica deixou sair vários titulares. E este ano o Porto já vai em 7 e a forma como tratam um e outro clube, o Porto está a fazer uma grande segunda imprensa, uma grande pré-época, porque já fez mais de 100 milhões, não é? Mas deixou sair 7 titulares. Sim, como é natural, isto é o mercado. A verdade é esta, nunca o Porto se sujeitou a ser, como hoje tem sido, nestes últimos ano e meio, 2 anos, uma barriga de aluguer, jogar com tantos jogadores emprestados, que estiveram aqui de passagem e nunca mais voltarão. Nunca o Porto comprou jogadores tão caros, 20 milhões por Imbolá, a contratação mais cara da história do futebol português. Adriano Lopes, esse grande flop, esse grande buraco, por 11 milhões de euros, referidos apenas a 60% dos seus direitos desportivos. No Sporting, as aquisições dos jogadores com grande rodagem para completar aquela multidão de jovens, irá certamente melhorar alguma coisa a qualidade da equipa. Mas o despedimento de Marco Silva, a contratação de Jesus, criaram um grande ambiente de entusiasmo nos sportinguistas. Aliás, o Sporting é um clube em que as grandes euforias são muito sintomáticas, depois normalmente resultam em nada, são tiros de pólvora seca. Agora, muita gente questiona também, relativamente ao Sporting, qual é a origem desse fluxo financeiro que permite ao Sporting aquilo que seria impensável 2 ou 3 meses atrás. Eu, outro dia, questionava o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, o Dr. Marta Soares, quem seria o tio Patinhas do Sporting. Ele não me respondeu. Aliás, é difícil dar resposta, mas veremos o que vai acontecer com este inquérito em curso. Álvaro Sobrinho, que foi acionado pela Comissão de Valores Mobiliários de Mercado. Fica esclarecido também. Vamos avançar para quarta-feira também, no Jornal A Bola. Nelson Feiteirona escreveu: é mais divertido e dá resultados, falando ainda da polémica de Jorge Jesus, quem atirou a primeira pedra, por isso agora não deve ficar surpreendido se lhe caírem algumas na cabeça, falando de Jorge Jesus e o diferente com o Benfica, já aqui falamos também desse. O Feiteirona refere nesse artigo uma coisa muito curiosa, a célebre frase de uma tirada do Jesus quando ainda treinava o Braga: o fair play é uma treta. E eu acho que o Feiteirona tem razão. Não sei qual é a prioridade da agenda do JJ, se conseguir resultados de que ele bem precisa no seu novo clube, ou se, por despeito, querer vingar-se da indiferença a que foi votado no Benfica ao fim de 6 anos de altos e baixos aqui no Glorioso. À hora que se emite este primeiro gabinete de imprensa, ainda não conhecemos qual é o resultado final em Moscovo. Mas para seu bem, para bem dele, oxalá que a guerra e a guerrilha que ele decidiu empreender contra Luís Filipe Vieira e contra o Benfica, que está a unir cada vez mais o nosso universo em torno do seu presidente, em torno da SAD, e contra aqueles que de fora tentam
abanar a estrutura do Benfica, o que não vão conseguir, não lhe tirem os restos de concentração que lhe costuma faltar sempre em todos os jogos decisivos que ele disputa. Nós conhecemos bem essa história e oxalá o Jesus hoje se mantenha tranquilo até ao fim do jogo para ver se consegue um resultado histórico. Seria a primeira vez que passariam nestas circunstâncias na Rússia um adversário mais forte, mais preparado do que é hoje a equipa ali do Pátio das Cantigas. Vamos avançar para o Dragões Diário, que é uma publicação, é um site que cada vez mais atira em todos os lados, e desta vez os azuis e brancos acusam o Presidente do Conselho de Arbitragem de ter demasiada interferência no desenrolar da competição e sugerem que se afaste. Não sei se estariam a falar do jogo de Aveiro com a frente ao Aroca. Isto é uma citação do jogo que replica um despacho do Dragões Diário, esse inefável órgão oficial do clube que, não tendo um jornal em papel, como no Benfica existe há 76 anos, usa as novas tecnologias para disparar, como dizia João, realmente em todas as direções. Eu acho que a apreciação é correta, é adequada. Eles disparam em todas as direções e às vezes até disparam contra si próprios, como aconteceu o ano passado, num diferendo que opôs esse órgão oficial da Associação Portista contra os seus próprios adeptos e contra claques, enfim, lá os super não sei quantos e tal. E nós estamos aqui a seguir no Gabinete de Imprensa a ordem cronológica dos artigos que nos suscitaram dúvidas e que merecem contestação direta, que é o que estamos a procurar fazer, e voltamos atrás no tempo. Quer dizer, já falámos disto, mas cronologicamente a metodologia que seguimos leva-nos a isso, a repetir e a repetir aquilo que já dissemos atrás. O objetivo fundamental do Futebol Clube do Porto é, nesta altura, João, na minha opinião, atirar-se ao Vítor Pereira. Fazer um golpe de Estado, digamos assim, no futebol português, a começar pela arbitragem, atirar-se ao Vítor Pereira porque ele tem sido o bastião de defesa do universo da arbitragem. Eles erram, é certo, e é humano que errem, mas a verdade é que têm que estar protegidos por alguém, neste caso por Vítor Pereira, que os defenda de ataques vis, como aqueles que têm acontecido, dirigidos ao próprio Presidente do Conselho de Arbitragem. E tem aqui uma justificação para os maus resultados. Nesta semana, e por falar de arbitragem, há, digamos assim, um pedido inédito, um pedido de um penalti na área do Benfica. É muito engraçada essa, é mais uma das gafes do coroado, o homem da azia. Não quero atribuir grande importância a isso. O sujeito não tem qualquer credibilidade. Não, alguma tem. Tem a mesma credibilidade que tinha enquanto andou a correr de calções e fato preto nos relevados, ou seja, absolutamente nenhuma credibilidade. Da esquerda à direita, verdes, azuis e vermelhos, sempre atribuíram a esse homem as piores classificações pelos seus desempenhos enquanto árbitro. Portanto, não é agora, enquanto comentador desportivo de uma subestação de televisão, que lhe podemos dar importância ou relevância que ele não tem, efetivamente. Fica pelo menos para a história como o único árbitro a apitar de caneleiras. Vamos avançar. Vamos avançar. Não, isso é uma constatação. Uma constatação apenas. Vamos avançar para Toto Sálvio, não é? Que publicou no Twitter e no Instagram fotografias com a camisola do Benfica dizendo que estava com saudades de jogar, não é? É natural que as tenha. Realmente é arrepiante esta mensagem. Uma mensagem simples de alguém que deve estar absolutamente descursoado, mas conhecendo-se o drive interior do Sálvio, sabe-se que ele está a trabalhar e a dar tudo por tudo para comprimir o tempo, para fazer com que mais depressa, antes que mais tarde, ele volte aos relevados, ele volte a defender a camisa do seu clube. Sálvio é um grande benfiquista, independentemente das circunstâncias, independentemente de um dia mais tarde queira conhecer outras paragens, é natural, mas esta asserção de Sálvio no Twitter é só por si reveladora de uma intensa relação
com o microcosmos do balneário do Benfica, com os seus colegas, com o seu novo treinador, com os seus fisioterapeutas, aqueles que, naquele núcleo muito fechado, que é a equipa do Benfica, muito preservado, dão por ele, nesta altura, tudo e mais alguma coisa para lhe darem a alegria da vitória. E ele está solidário com os seus colegas. É muito bonita esta intervenção do Salvi, e aqui, que diabos, João, não temos apenas que referir as coisas tristes. Este é um exemplo vale a pena fazer este sublinhado, referência de um facto que nos alegra como adeptos e que revela bem o grande caráter competitivo do próprio Sálvio. Vamos avançar para um artigo do dia 20 de agosto, quinta-feira. Rui Gomes da Silva, no jornal A Bola, recupero só aqui uma frase: serei vice-presidente do Benfica para combater por aquilo em que acredito, por aquilo que me ensinaram a ser o Benfica, porque julgo mesmo que o Benfica pode vir a ser o que sonhei e porque sei ser esse o sonho e a postura de Luís Filipe Vieira, o grande defensor público da divulgação do maior escândalo do futebol português, chamado apito dourado. Eu acho que isto é outra mensagem muito positiva de unidade, da coesão, da firmeza que um vice-presidente do Benfica sente e comunica num desabafo que é um grito de alma, neste artigo que ele publicou na quinta-feira, dia 20, no jornal A Bola, na sua página na Bola. Conflitualidade não a desejo, mas não a temo. É uma afirmação do caráter deste vice-presidente do Benfica, a quem envio aqui um grande abraço, e sobretudo que não hesita, como é natural, em referir a admiração que lhe merece a postura do seu líder, do nosso líder, do presidente Luís Filipe Vieira, que realmente tem mantido as tropas unidas, tem, com a serena análise, uma postura de Estado incontestável, contra ventos e marés, tem mantido o Benfica no rumo certo, e esta homenagem que lhe é feita de maneira simples pelo Dr. Rui Gomes da Silva é reveladora da firmeza, da coesão, da unidade que o Benfica precisa de manter ao longo de toda a época, porque, repito, trata-se de uma das épocas mais difíceis e, sobretudo, quando queremos afirmar o tricampeonato, o Benfica tricampeão, isso é o que está no nosso horizonte, não à custa de qualquer coisa, mas à custa da manutenção dos princípios, do rigor, da prudência, da serena análise e da competitividade que não nos falta, da firmeza que é o sustentáculo, que é o ponto de apoio essencial, a grande alavanca para que as vitórias continuem a decorar as colunas do Benfica. Vamos avançar rapidamente, já temos pouco tempo. Vamos para o Record, um artigo de Bernardo Ribeiro, a calma reconstrução do Porto, escreve o diretor adjunto do Record, e corto aqui, só destaco uma frase: apesar de ter sido o único dos três grandes que nada ganhou a temporada passada, o Porto teve um defeso calmo e Lopetegui e seguiu sem contestação de maior dos adeptos. A guerra Benfica-Sporting é hoje fantástica para os portistas, quase não se fala do Porto, parece quase outsider na luta pelo título. Pois, bom, eu não sei qual é que é a orientação. Todos os jornalistas têm a sua orientação pessoal. Uns são do Benfica e a maioria deles serão do Benfica, como é natural. Isto é uma questão de método onde, não é? Outros serão do Porto e outros serão do Sporting. Este não sei qual será o diretor adjunto do Record, Bernardo Ribeiro, não sei qual será a sua orientação pessoal. A verdade é esta, é que ele diz aqui uma verdade insufismável. A guerra Benfica-Sporting só beneficia o Porto. Mas o Porto tem lá muita coisa com que se entreter, e é muito importante que os benfiquistas não percam isso de vista. Nós não podemos desperdiçar cada oportunidade que tivermos para denunciar as manobras portistas e para denunciar também, ou para termos em conta, todas as aflições que nesta altura Pinto da Costa e os seus acólitos na direção do Porto estão a passar. Eles estão certamente muito preocupados com os indícios que se colhem, aquilo é um universo limitado e fechado, mas com os indícios que podemos colher, com as leituras nas entrelinhas que podemos colher,
da agitação que perpassa por todo o universo esportista. Avançamos para o site Blasting News, sexta-feira, dia 21 de agosto, e ligação Jorge Mendes-Benfica. Uma frase do superagente Jorge Mendes: tem o futuro do Benfica nas mãos, com a faca e o queijo na mão. Escreve este site e planos bem definidos para a equipa de Rui Vitória. Indignado com isto, porque uma coisa é certa. Não se pode confundir aqui uma parceria útil e uma parceria de oportunidade e de ocasião que o presidente Luís Filipe Vieira e a direção da SAD, a administração da SAD e a direção do clube entreviram aqui há uns tempos na capacidade de ação deste superagente Jorge Mendes. É uma aliança em todo natural. Jorge Mendes é um grande profissional, com os braços muito compridos em relação a muitas áreas geográficas onde o futebol é desporto rei, e naturalmente que o Benfica, como o maior clube português e um dos maiores clubes da Europa, não pode aliar-se da ação, da capacidade de influência e de colocação de jogadores do superagente português. Isso é natural. Agora, daí é que se diga que o superagente, ou seja lá quem for, até pode ser o presidente dos bombeiros, tenha o Benfica na mão, o Benfica está na mão dos sócios. O Benfica não desarma. O Benfica não é de mais ninguém senão dos sócios. E, portanto, quem tem o Benfica na mão são exclusivamente os sócios do Benfica, representados pela direção do clube e pela administração da nossa SAD. Ao contrário de outros clubes, vale a pena também sublinhar. Estão na mão dos bancos. Exatamente. Vamos avançar rapidamente. Temos 3 minutos para o Jornal da Bola. Um artigo de Fernando Guerra. Tornou-se moda bater em Rui Vitória e faço só a última frase. E, no entanto, só embirram com Rui Vitória quando comparado com os resultados de Sporting em Porto também no último fim de semana. Pois é, verdade. Bom, eu considero isto natural e o professor Rui Vitória tem que ter, e tem, o arcabouço. Eu já o conheço pessoalmente, já tive a oportunidade de conviver com ele algumas horas e reconheço que tem ali uma têmpera forte, é um ribatejano de têmpera forte, um benfiquista muito teso, muito firme, muito seguro de si próprio, que naturalmente não pode entrar aqui a matar para impor os seus conceitos, as suas filosofias. E, representando o maior clube português, é natural que seja sobre ele que incidam as atenções de todos os jornais, de todos os jornalistas, de todos os comentadores, de todos os fora. Uma coisa é certa. Há um clima hoje de benevolência em relação, por exemplo, ao comportamento do Espanhol do Porto, e há um clima de curiosidade em relação à exógena presença do Jesus ali no Pátio das Cantigas. Mas, do meu ponto de vista, acho que o Fernando Guerra tem razão, os jornalistas estão a ser demasiado duros, incorretos e injustos com Rui Vitória. É preciso dar tempo ao tempo e eu estou seguro que as coisas irão reverter a favor de uma análise mais justa, mais adequada, pelo menos da parte dos teus colegas jornalistas que queiram ser isentos. E só para terminar, estamos mesmo já a queimar o tempo, só uma frase, um pedido do Rui Santos, a defesa da tese das chamadas vozes independentes nos debates televisivos, tem que ser mesmo rápido. Eu vou ser rápido. Realmente isto é surpreendente, este apelo à independência vir de comentadores de futebol como este e como o seu parceiro no lado, ambos inconfessos militantes do Pátio das Cantigas, ali do Clube de Alvalade, mas querem fazer o papel de quê? De helicópteros da Polícia de Costumes, apelando à independência e à neutralidade, quando eles próprios são dependentes e neutrais. Isto não faz sentido nenhum e é um exemplo do desgaste que a nossa paciência está a ter perante padrecas de missas semanais como estes que peroram na SIC. Está tudo. José Nuno Martins agradece. Eu é que agradeço. Primeiro gabinete de imprensa. Para a semana cá estamos de regresso já para comentar o sorteio da Liga dos Campeões e também o jogo do fim de semana entre o Benfica e o Moreirense. Tenham uma ótima semana. Boa noite.